Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo do dia. Se você não entende esse painel, o link está aqui na descrição. Bolonha e Genoa. Bolonha vem como favorito com uma odd de 2.10, enquanto o Genoa vem como azarão com uma odd de 4.70. Uma odd de 2.10 não quer dizer que o Bolonha é um super favorito. Então, para manter os nossos critérios, ser um pouco mais coerente com o que a gente faz, a gente vai de Lei Genoa. E como que a gente confirma isso daqui? Se você quiser, a gente tem aqui painéis interativos de todos os jogos aqui. É só você buscar das 13 ligas que a gente analisa e o próprio painel dá para você o que o mercado entende, o que a gente acha que tem valor. Isso daí é a tecnologia de Machine Learning baseado no histórico dos times. Bolonha e Genoa, o nosso painel aqui dá a tendência comportamental à Lei Genoa. E a gente consegue confirmar isso com os dados. A race do Bolonha é muito boa, 7 vitórias nos últimos 10 jogos, enquanto o Genoa 4 derrotas nos últimos 10 jogos, apenas 3 vitórias. Média de pontos do Bolonha é 1.58, enquanto o Genoa ainda não venceu fora de casa. Então, uma boa oportunidade para a Lei Genoa. Vamos para o outro jogo do dia, Boa Vista e Porto do Campeonato Português. Porto vem em segundo colocado, tentando brigar lá na ponta. Eu vou de Lei Boa Vista, acho que é uma entrada de bastante valor. A odd do Porto para back está um pouco esmagada e também devo buscar aqui o over 8.5 cantos. Porém, eu quero ver como que o Porto vai entrar no jogo, porque os dois times têm uma média de escanteios bastante interessante. Vamos para o outro jogo do dia, Sporting e Estoril Praia. O Sporting vem liderando o Campeonato Português, Porto está brigando com o Sport vem numa race excelente, 4 vitórias nos últimos 5 jogos, 7 vitórias nos últimos 10, que eu acho aqui que tem uma tendência over 1,5 FT, o Sport marcou 10 dos últimos 10 jogos, over 1,5, e o Estoril marcou 8 dos últimos 10 jogos. Essa odd aqui está um pouco esmagada, mas talvez no live ela tenha bastante valor. E também um Lei Estoril Praia, porque o Sporting vem muito bem dentro de casa, uma média de pontos aqui de 2.41, coeficiente de variação abaixo de 0.50, o que é muito interessante. Outro jogo do dia, Besiktas e Kasim Passa. O Besiktas vem como favorito, uma odd de 1.60, porém o Besiktas tem oscilado um pouco, só 5 vitórias nos últimos 10 jogos. Eu prefiro entrar aqui em Lei Goleada. O Besiktas não é um time que aplica muito goleada, só uma nos últimos 10 jogos. E o over em 1.5, uma odd esmagada, porém no live de novo pode ser interessante. 9 dos últimos 10 jogos do Besiktas e 9 dos últimos 10 jogos do visitante bateu o over 1,5 FT. E se você não sabe onde que a gente faz over, onde a gente faz back, onde que a gente faz lei, a gente faz na Betfair Exchange, onde vencedores são bem-vindos, tá? Se você tá aqui, espectador do nosso canal, a gente tem um link de R$200 no primeiro depósito. Você pode entrar na Betfair Exchange, que não te limita, ou você pode entrar na Betfair Sports, que é uma casa de aposta tradicional. Vamos para o outro jogo, Inter de Milão e Hellas Verona. Inter de Milão, líder absoluto no campeonato italiano. Eu vou de Lei Hellas Verona. Inter de Milão vem com uma média de pontos aqui interessante, enquanto Hellas Verona vem com uma média de pontos bem ruim fora de casa. E também acho interessante esse over, muito por conta da Inter de Milão. Hellas Verona é um time bastante under, você vê aqui só 30% dos últimos 10 jogos foi over 2,5 e 6 dos últimos 10 foi over 1,5. Mas se o Inter entrar bem, a Inter de Milão, eu acho que pode bater esse over aqui, e essa odd de 1.18 não está interessante pro pré-live, tá interessante no live. Talvez nos 15, 20 minutos do primeiro tempo, essa odd pode subir um pouco e se a Inter continuar pressionando, pode ser bastante interessante, tá? Vamos para o outro jogo, Sassuolo e Fiorentina, campeonato italiano também. Fiorentina vem como favorito, porém a Fiorentina não goleia nenhum dos últimos 10 jogos. Fiorentina é um time under, só 4 dos últimos 10 jogos. Tem uma média de gols aqui inferior a 2,5, enquanto Sassuolo também tem uma média de gols aqui inferior a 3. Então acho muito difícil o Sassuolo tomar goleada dentro de casa e acho muito difícil a Fiorentina golear o Sassuolo fora de casa. Então essa odd aqui de 12.50 é bastante interessante para lei goleada. E se você não sabe o que é lei goleada, a gente tem vídeo aqui no canal também explicando. Sporting Braga e Vitória Guimarães, eu vou de lei goleada. O Sporting é um time o Sporting Braga é um time que tem vencido, tem uma média de pontos interessante, porém não tem goleado muito, né? Só uma goleada nos últimos 10 jogos. Tem uma média de gols aqui interessante, porém o coeficiente de variação um pouco alto. Enquanto o Vitória Guimarães tem uma média de gols aqui abaixo de 2,5, o que
dá uma certificação para a gente aqui entrar contra a goleada, mas obviamente isso daqui não é tip para você fazer e esquecer, é para você acompanhar o jogo. Uma odd de 5,50 ela é bastante perigosa porque o primeiro gol do Braga pode diluir essa odd aí, cair bastante. Mas se o Braga não marcar nos primeiros 30 minutos, essa odd vai subir e você vai com certeza pegar uma boa correção. Vamos para o outro jogo, Arouca e Benfica, também Campeonato Português, eu vou de over 1,5 FT. O Benfica é um time que tem uma média de gols acima de 2,5, o Arouca é um time que tem uma média de gols quase perto de 2,5. Ambos têm um coeficiente de variação abaixo de 0,8, que não é excelente, mas é um coeficiente de variação interessante. E ambos têm over 1,5 FT acima de 80%. Essa odd aqui está no limite do que deveria estar. Eu acho que para pré-live ela é um pouco traiçoeira, mas ela está muito melhor do que os outros jogos que a gente vem analisando. Vamos para o outro jogo do dia, de novo Campeonato Português, Farense e Gil Vicente. O Farense é um time que tem goleado e tomado muitas goleadas, já o Gil Vicente é um time que não tem tomado muitas goleadas, tá? O Gil Vicente é um time que tem jogado um pouco melhor dentro de casa, fora de casa, tem uma média de pontos aqui interessante, enquanto o Farense não é muito bom em casa, e eu acho que o Farense não deve golear. Uma odd de 5,90 para mim tá excelente para entrar de lei goleada, e também vale lembrar que os últimos confrontos têm um favoritismo leve do Gil Vicente, tá? 40% de vitória nos últimos confrontos diretos, tá? Vamos para o outro jogo do dia, Campeonato Turco, Samsunspor e Karagümrük. Samsunspor vem aqui como favorito, uma odd de 2,16. Eu acho interessante esse lei goleada também. O time visitante não tomou nenhuma goleada, enquanto o time da casa só aplicou uma nos últimos 10 jogos e não vem numa race aqui excelente. E tem um histórico aqui de confrontos de bastante empates, então lei goleada pode ser bastante interessante para esse jogo. Outro jogo do Campeonato Turco, Başakşehir e Adana Demirspor, eu vou de lei goleada também. Başakşehir é um time que não aplica muitas goleadas e o time visitante, o Demirspor, não tomou nenhuma goleada nos últimos 10 jogos, tá? O Başakşehir tem uma média de gols aqui acima de 2,5, o que é para ficar de olho, mas o Başakşehir não é um time que tem goleado muito. Uma odd de lei goleada abaixo de 10, de novo, ela pode ser muito interessante para ela subir, para você pegar a correção, mas se tomar o primeiro gol logo nos primeiros 10, 15 minutos é para sair da posição ou analisar com muito critério para ficar, porque o segundo gol pode diluir completamente a sua odd e te dar um grande head, tá? Vamos para o outro jogo do Campeonato Turco, Ankaragusu, também lei goleada, é um time que tem poucas goleadas aplicadas, enquanto visitante nenhuma goleada tomada. O time da casa tem uma média de gols aqui acima de 2,5, porém não tem tantas goleadas nos últimos jogos, tem empatado muito. Acho também uma odd bastante interessante, 4,10, essa odd com certeza vai esticar logo no live, tá? Então toma cuidado, 4,10 é uma odd excelente, mesmo se ela tiver por volta de 15, 16, 17 no live, acho ainda bastante interessante pelo fato de que os dois times não têm tantas goleadas aplicadas ou sofridas. E aí, vamos para o outro jogo, agora domingo, Salernitana e Juventus. Juventus vem como grande favorita, a Juventus vem com uma odd aqui interessante para fazer um lei Salernitana, mas eu acho mais interessante aqui esse over. Salernitana é um time que toma muitos gols, a Juventus é um time que não faz muito, mas a Juventus precisa vencer se quiser brigar pelo título. Então, over no 1,5 FT é um jogo que a Juventus precisa ir para cima, precisa pontuar. Acho que pode ser interessante, deve ser um jogo que abre muitos espaços. Vamos para o outro jogo do Campeonato Italiano, Roma e Atalanta. A Roma do Mourinho dificilmente goleia, né? Você vê aqui, é um time que nenhuma goleada nos últimos 10 jogos, enquanto a Atalanta tem goleada, 2 goleadas. Eu vou de lei goleada a Roma. É uma odd muito interessante aqui, 17,5. Roma tem uma média de gols muito próxima a 2,5, um coeficiente de variação abaixo de 0,8. O Atalanta também tem uma média de gols aqui abaixo de 3, coeficiente de variação de 0,5. Pode ser bastante interessante. É um jogo bem parelho, a gente pega a média de pontos da Roma e a média de pontos da Atalanta jogando fora de casa, são bem parecidas. Então é um jogo para ficar de fora de match odds e talvez explorar o mercado de gols. Eu vou de lei goleada, acho muito difícil o time do Mourinho golear. E aí, vamos pro último jogo do dia, Galatasaray e Konyaspor. Galatasaray vem como grande favorito, o time do Icardi, o famoso talarico.
vamos de lei fora, ou seja, Galatasaray empatando ou vencendo, a gente tem green, e também over 1,5 FT. Essa odd está muito esmagada no Campeonato Turco, normalmente é muito esmagado, mas o time visitante ele tem tomado muitos gols, 9 dos últimos 10 jogos, média de gols quase 3, coeficiente de variação 0,49 e média de pontos do Galatasaray aqui é quase 3. Galatasaray vem jogando muito bem dentro de casa, acredito que deve ser um jogo tranquilo para você fazer lei e fazer back. A 1,28 o Galatasaray tem que entrar amassando muito. Eu entraria muito mais em back, goleada do Galatasaray para tentar pegar os primeiros gols no primeiro tempo, ao invés de entrar back Galatasaray no match odds, tá bom? Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. Forte abraço, até a próxima.